Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, porque nesta manhã as tuas misericórdias, elas se renovaram sobre a nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. Te louvamos e te agradecemos e pedimos ao Senhor que nesta manhã, como o Senhor sempre tem feito, mas que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Eu oro e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Então, dando início a esse tema, gente, eu quero começar com uma pergunta, como sempre tenho feito todas as manhãs. Sempre abro o tema fazendo perguntas para uma interação, para ler um pouquinho, conhecer um pouquinho daquilo que vocês pensam em relação ao tema, enfim. Mas vamos lá. Por que sofrimentos e infortúnios acontecem conosco, gente? Por quê? Por que você acha que acontece conosco? O tema de hoje é provações. Por que sofrimentos e infortúnios acontecem conosco? Qual que é a vontade de Deus? Você pode me responder? Por que sofrimentos e infortúnios acontecem com a gente? Qual que é a vontade de Deus? O que você pensa em relação a isso? Você pode responder, amigos? Vocês podem responder? Bom dia a todos vocês. Bom dia, Marlos. Bom dia, Alexandra. Bom dia a todos vocês. Bom ter vocês aqui. Então vamos lá, me respondam. Olha lá, Ivani disse, fortalecer a nossa fé. O que mais? Para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o meu crescimento, para o nosso amadurecimento, fortalecer a nossa fé, aperfeiçoar, nos tornar maduros. Vamos lá. A vontade de Deus é que a gente persevere. Vamos lá. Para que possamos crescer na fé, para nos fortalecer, nos amadurecer. A Luzia sempre diz, é uma pergunta que sempre faço. Nós vamos falar sobre isso, Luzia. Por que sofrimentos acontecem conosco? Por que os infortúnios acontecem conosco? Qual que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Hein? Vamos lá. Acho que é para nos aproximar de Jesus e crescer mais, para ficar maduro na fé, tá? Para o nosso crescimento, prática da fé. Para a nossa evolução precisamos passar por vales e montanhas. Para sermos aprovados temos que ser primeiros provados, disse a Rosana. Crescimento. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Para moldar nosso caráter, tratar o nosso coração. Olha lá. Para o crescimento e maturidade. Quando dizem evolução, gente, é crescimento, né? Crescimento e maturidade. Olha lá. É isso aí, amigos. Bom demais ter a participação de vocês. Por que os sofrimentos acontecem conosco? Né? Qual que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus nisso tudo? Olha lá, atingirmos a estatura de Cristo. Então, gente, vamos conversar sobre isso, sobre esta pergunta. Vamos tratar sobre isso. Por que os sofrimentos acontecem com a gente, os infortúnios? Qual que é a vontade de Deus? Legal. Muito bom, gente, muito bom. Vamos lá. Bom, gente, de fato, a provação, ela visa purificar-nos e permitir-nos crescer espiritualmente. Deixa eu te mostrar um texto aqui, de Tiago, capítulo 1. Anote aí, Tiago, capítulo 1. Aqui fala sobre provações. Olha só, Tiago 1, versículo 2. Eu vou ler versículo 2 ao versículo 4. Depois eu vou ler do versículo 12 ao versículo 15. Então vamos lá. Olha só o que aqui o apóstolo Tiago está dizendo aqui
Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 12, gente. Feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Até aqui é a nossa leitura, gente. Até aqui. Bom, amigos, eu li Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, depois versículo 12 a 15. Bom, de fato, a aprovação de Deus visa purificar-nos e permitir-nos crescer espiritualmente. Gente, aprovação é uma situação muito difícil, ou excesso de sofrimento, que testa a capacidade de superação de uma pessoa, sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. Cada um tem a provação que é capaz de superar. É uma prova, ação ou efeito de provar. Uma provação, gente, provação significa um teste de fé através de uma dificuldade ou circunstância adversa. Isso é provação. Muitas vezes nós pensamos que as coisas irão fluir com facilidade na vida. Por vezes nós temos essa ideia, que as coisas podem fluir com facilidade. Mas por vezes surgem os imprevistos. Coisas que nós achávamos que poderiam ser boas, se tornaram ruins. Às vezes, um relacionamento, um namoro, um emprego, uma compra de um imóvel, enfim, algo aparentemente bom, acabou se transformando numa dificuldade. Alguém, certa vez já disse que um diamante não pode ser polido sem o atrito. E nem o homem pode ser aperfeiçoado sem sofrimento. Alguém está perguntando, pessoal que chegou, o tema hoje é provações, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 e do versículo 12 a 15. Tiago capítulo 1. Ok? Eu fixei aqui, mas alguns não conseguem ver. Está fixado o tema. Deve estar com algum problema no Instagram, mas está fixado aqui o tema. Tá bom, gente? Então vamos lá. Bom, gente, como eu disse, alguém já disse alguma vez que um diamante ele não pode ser polido sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem sofrimento. Na vida, gente, surgem as lutas, surgem as dificuldades. Tem um poema muito interessante do poeta Carlos Drummond de Andrade, que você conhece. O Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um poema sobre a dificuldade. Eu vou citar aqui essa poesia do Carlos Drummond de Andrade, que você conhece. Acho que você se lembra. No meio do caminho. Lembra dessa poesia? Ó, gente, abrindo parênteses aqui, estão falando assim, atualiza, o meu amigo Carlos Cristiano está dizendo, atualiza o Instagram. Importante vocês atualizarem, se não está atualizado o aplicativo aí do Instagram, atualizem, tá bom? Então vamos lá. O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele fez uma poesia falando sobre dificuldade.
Você lembra da poesia No Meio do Caminho? O que diz? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Lembra dessa poesia, gente? Essa poesia ela é genial. Fantástica. Poesia fantástica. Porque perceba o seguinte, que o poema não consegue ir para frente. Pois quando vai engrenar, a coisa parece que vai caminhar, surge uma pedra no meio do caminho. Né? Quando parece que vai dar tudo certo, surge uma pedra no meio do caminho. Quando nós fazemos planos, temos sonhos e fazemos planos para a nossa vida, surge uma pedra no meio do caminho. Não é assim? A vida é assim. Então, o poema é genial, porque fala da vida, fala dessa dinâmica da vida, que a vida é assim. Nós temos planos, temos projetos, a gente começa a se empenhar para fazer algo, de repente, surge uma pedra no meio do caminho. Não é verdade? Agora, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Tem atenção aqui, presta atenção. Tem muita gente que pensa que a tarefa principal da igreja é tirar as pedras do meio do caminho. Tem muita gente que tem uma ideia de que a tarefa da igreja é tirar as pedras do meio do caminho. Nós pensamos, amigos, que somos cristãos para tirar as pedras do meio do caminho. Essa é a ideia que nós temos. Mas Tiago, nós lemos aqui, em outras palavras, Tiago está dizendo que na vida nós não temos que nos preocupar em tirar as pedras do meio do caminho, mas sim vencer, mesmo que essas pedras estejam lá. Porque as pedras vão ter no meio do caminho, mas nós podemos vencer. Não tirar, mas vencer. Queridos, nós não podemos achar que só porque nós nos convertemos e somos cristãos, então isso fará com que nós não encontremos mais pedras no meio do caminho. Agora me converti, sou um cristão, não vou ter mais pedra no meio do caminho. Isso é uma loucura. Isso é besteira, porque Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, ou seja, no mundo vocês terão pedras no meio do caminho. Parafraseando aqui. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci. Ele venceu. Ele não tirou as pedras estão aqui, mas ele venceu. O fato de Jesus ter vencido o mundo não tira as pedras do meio do caminho. Percebe isso? Vocês conseguem perceber? A Bíblia não promete, amigos, a Bíblia não promete que nós seremos isentos de problemas, de dificuldades. Nós não seremos poupados de lutas. Mas o que recebemos da fé cristã é a força e o poder para vencermos, mesmo a despeito do nosso caminho estar cheio de pedras. Na cidade de Listra, o apóstolo Paulo ele foi apedrejado a tal ponto que as pessoas pensaram que ele estava morto e arrastaram Paulo para fora da cidade. Mas Paulo estava vivo, ele se curou das suas feridas e depois ele saiu visitando as igrejas. Ele sai visitando as igrejas, como diz lá em Atos 14, diz que ele sai visitando as igrejas, fortalecendo os discípulos, encorajando os discípulos a permanecer na fé e ensinando que é necessário que passemos por muitas tribulações para que a gente entre no reino de Deus. Então veja, Paulo, eu acredito que ele não seria muito bem-vindo em muitas igrejas nos dias de hoje por causa do discurso dele. Porque imagina o que ele está dizendo, ele está encorajando os irmãos, os discípulos a permanecer na fé, ensinando que era importante que a gente passe por tribulações para a gente entrar no reino de Deus. Quem que gosta de ouvir esse discurso, gente? O discurso que a gente ouve hoje é só vitória. Você só tem vitória, irmão. Você é só um mais que vencedor. Você vai conquistar todas as coisas. Você é cabeça e não cauda.
você tem que exigir os seus direitos. Esse é o discurso que a gente ouve. O discurso de Paulo vai contra isso. Paulo está dizendo o seguinte: olha, gente, é necessário a gente passar por duras aflições, por lutas e tribulações, para que a gente entre no reino de Deus. Olha que discurso. Por isso que ele não seria muito bem recebido. Muitas igrejas não convidariam Paulo para pregar. Nós devemos entender o seguinte nesta manhã, amigos, que o fato de orar corretamente, de dar dinheiro para os pobres, de abençoar o pastor, de pagar penitências, tudo isso não nos isentará de termos pedras no meio do caminho. Isso tudo não te blinda das pedras no meio do caminho. Quando João ele escreveu o livro do Apocalipse para a igreja de Esmirna, ele disse: eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Então veja, essa ideia, né? Essa ideia que nós seremos livres das tribulações, gente, isso vamos zerar aqui, esquece. Na vida teremos surpresas desagradáveis. E muitas vezes nós vamos dizer que nós estamos desanimados, sem forças, tristes. Quantas pessoas hoje estão dizendo isso? Olha, estou triste, estou desanimado. Muitas vezes a gente vai dizer isso. Estou sem força, porque a pressão que eu estou vivendo é muito forte. Mas precisamos ter bom ânimo e considerar tudo isso como motivo de felicidade, porque Deus, nesses momentos, vai se mostrar de uma maneira exuberante na nossa vida. Você crê assim? Você crê assim? E aí, o apóstolo Tiago, no texto que nós lemos, ele abre o capítulo falando de tribulações e de lutas, gente. Em outras palavras, Tiago está dizendo que nós seremos felizes se perseverarmos quando surgirem as provações e dificuldades. Ele diz isso. Feliz, versículo 12. Versículo 12, olha só o que ele diz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então eu queria fazer aqui com vocês uma reflexão sobre as provações. Sobre as provações da vida. Eu quero fazer uma reflexão com você. Eu quero trazer aqui 4 reflexões importantes. Anote a primeira aí. A primeira reflexão sobre as provações da vida. Veja só. Toda adversidade carrega um potencial de provação ou tentação. Anote isso. Toda adversidade, né, todo problema que surge carrega um potencial de provação ou tentação. Anote isso. Todo problema, adversidade, enfim, carrega um potencial de provação ou tentação. Então, veja amigos. Toda adversidade tem 2 lados. Paulo mostra isso. Toda adversidade tem 2 lados. Toda luta que você enfrenta tem 2 lados. Quais são esses lados? Provação e o outro lado, tentação. Provação, tentação. O que vai definir, então, se é uma provação ou se é uma tentação? O que vai definir? Tudo vai depender da maneira como você encara os problemas, as adversidades. Porque a questão não são os problemas que nós enfrentamos, mas como nós enfrentamos os problemas. Nós não somos derrotados pelos problemas. Nós somos derrotados pela nossa reação diante dos problemas. Percebe isso? Consegue entender isso? Então, gente, se uma tribulação na nossa vida servir para nos tornar amargurados, violentos, rudes, grosseiros, avarentos, se atrofiar o músculo do nosso coração, se nos tornar pessoas piores do que éramos antes, então essa tribulação foi uma tentação. A tentação, gente, é uma circunstância que nos leva a pecar. Mas
Por outro lado, ao enfrentarmos as tribulações e nos tornarmos pessoas melhores, mais doces, mais ternas, mais verdadeiras, mais íntegras, mais amigas, mais humanas, então, essa tribulação foi uma provação. Percebe a diferença? E se foi uma prova e fomos aprovados, a Bíblia está dizendo aqui para a gente, versículo 12: receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha, Clarice Lispector, ela diz o seguinte, ela disse assim: você só terá sucesso na vida quando você perdoar os erros ou as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podem deixar duram uma eternidade. A vida não é de brincar, de se brincar, porque um belo dia se morre. Clarice Lispector. Veja, amigos, todos nós temos e teremos uma história de vida, e o que é mais importante na vida é o rastro que nós estamos deixando para trás. Se o que nós deixarmos para trás produzir tristezas, angústias, decepções, amarguras, morte, desgraça, então as adversidades da nossa vida foram tentações, foram ruins. O grande desafio para nós é deixarmos um rastro que seja bom, que seja doce, que produza vida, que produza alegria. Amigos, nós teremos dificuldades na vida. Nós teremos dificuldades no nosso cotidiano, na saúde, na família, no trabalho, nos relacionamentos. E eu fico perguntando, como é que nós vamos reagir diante das circunstâncias da vida? Como é que você tem reagido diante dos problemas que cercam a sua vida? Como? Pense nisso. Se você olhar tudo isso numa perspectiva de um adoecimento interno, então a luta será uma tentação. Mas se você olhar numa perspectiva de crescimento, então a Bíblia diz que você e eu receberemos a coroa da vida, o qual o Senhor nos prometeu. Amém, gente? Amém, gente? Segundo, outra reflexão que eu deixo com vocês nessa manhã sobre provações. Anote aí, anote. Segundo, Deus nunca lida conosco na perspectiva de nos reprovar. Vou repetir. Deus nunca lida conosco na perspectiva de nos reprovar. Anote. Veja bem, como é que Deus vê as dificuldades que você está vivendo? Como é que Deus lida com as dificuldades que você está vivendo? Como é que Ele vê? Gente, Deus nunca enxerga como uma tentação. Deus enxerga como uma provação. Deus nunca lida conosco querendo nos reprovar. Não. Deus não quer nos destruir. Ele não faz pegadinhas com a gente. Ele não joga cascas de banana no meio do nosso caminho para a gente pisar, escorregar e cair e se machucar. Não. Mas Deus deseja nos aprovar. Ele nunca lida, gente, conosco querendo nos reprovar. Ele quer nos aprovar. Mas sabe de uma coisa, meus amigos? Sabe de uma coisa? Nós pensamos que as motivações e atitudes de Deus são para nos destruir. Muitas vezes a gente pensa assim. Muitos pensam que Deus tem o desejo de permitir tribulações na nossa vida para nos quebrar, simplesmente porque nós não sabemos nos relacionar com Ele de maneira correta. Mas a gente não pode pensar assim, não. Sabe por quê? Porque Deus não tenta ninguém com o mal. Tiago diz isso, lá no versículo 13. Tiago está dizendo que Ele é a essência do bem. Tiago diz o seguinte, no versículo 13, veja lá o que é que diz, versículo 13, olha lá. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, Então veja, toda aprovação
Deus está nos capacitando, ajudando e prometendo caminhar conosco para sermos aprovados em tudo e terminarmos como mais que vencedores, nos tornando pessoas melhores, mais bonitas, mais humanas, mais nobres. É isso que Deus deseja. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, gente, às vezes nós questionamos e nós não entendemos os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, o porquê estamos enfrentando dificuldades, mas o objetivo de Deus sempre será em nos aprovar e não nos reprovar. Não, Ele é o Pai das misericórdias, gente. E Ele quer, como diz o texto aqui que nós lemos, Ele quer nos dar a coroa da vida. Glória a Deus por isso. Terceiro, anote. Terceira reflexão sobre as provações da vida. Anote aí. Ninguém foi criado para cumprir um roteiro mau. Ninguém foi criado para cumprir um roteiro mau. Anote isso. Ninguém foi criado para cumprir um roteiro mau. Amigos, nós não fomos criados para viver uma vida torta. Existe um ditado que diz o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Você já viu esse ditado? Mas nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos. O pau que nasce torto, Jesus, o carpinteiro de Nazaré, endireita, amigos. Nós não nascemos para sofrer. Alguns até dizem o seguinte, talvez você já tenha ouvido isso que eu vou dizer aqui. Tem gente que às vezes diz assim: ah, você nasceu assim, esse é o seu karma, você precisa aprender a conviver com o seu destino. Você já ouviu frase assim? Gente dizendo assim: ah, você é assim porque você nasceu assim, esse é o seu destino mesmo, é o seu karma. Olha, queridos, errado. Tem 4 poetas da língua portuguesa, 4 poetas conhecidos da língua portuguesa, que eles falaram sobre destino. Em outras palavras, eles falaram coisas muito parecidas. Eles falaram assim, em resumo, eles falaram assim: olha, fui criado para ser um torto na vida. Fui criado para ser um torto na vida. Em outras palavras, eu vou citar aqui, eu vou mencionar trechos desses poetas. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, ele disse assim, ó: quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Ou seja, nasci para ser torto. Quer ver? Olha só, o Torquato Neto, ele diz assim: quando nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão com um sorriso entre os dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos descontentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. O Chico Buarque de Holanda, ele disse assim: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha vida entortou, mas vou até o fim. Você veja que eles estão dizendo as mesmas coisas, em outras palavras. A Adélia Prado, ela escreveu assim: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Então veja que, eu citei aqui esses 4 poetas, eles estão falando coisas muito parecidas. Em resumo, eles estão dizendo assim, ó: fui criado para ser um torto na vida. É isso que eles estão dizendo. Gente, isso acaba fazendo parte da nossa cultura. Existe uma ideia de que Deus nos criou para nos destruir, para nos ferrar. Desculpa a expressão, se choca alguns aqui, mas é a expressão
meio que exata. Parece que existe uma ideia de que Deus nos criou para acabar com a gente, para ferrar a gente, para a gente sofrer, para a gente padecer. Mas amigos queridos, o roteiro de Deus para a nossa vida é nos dar um fim bom e desejável. Quando Deus escreveu a história da sua vida, Ele previu as pedras no meio do caminho. E essas pedras seriam acidentes de percurso, mas que Ele te ajudaria a vencer as pedras para você chegar lá na frente e receber a coroa da vida que Ele mesmo prometeu àqueles que o amam. Esse é o maior objetivo de Deus. Você compreende isso? Não é maravilhoso a gente saber isso? Deus não quer te destruir. Deus não quer destruir ninguém. Ninguém nasceu com um roteiro já escrito. Ninguém. Nós não podemos dizer que nós estamos sendo tentados para o mal porque Deus nos criou assim. Não. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém para o mal. E a sua índole é o bem. Efésios, olha só, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feituras dele. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2,10. Outro texto para você anotar, Romanos 8,17. Romanos 8,17, que diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, disse Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus por isso, gente. Eu quero deixar com vocês a quarta verdade aqui. A quarta reflexão. Anote aí a quarta reflexão desta manhã sobre as provações. Nunca devemos culpar as lutas da vida por nossas opções ruins. Nunca devemos culpar as lutas da vida por nossas opções ruins. Nunca devemos culpar as lutas da vida por nossas opções ruins. Gente, nós não podemos culpar as dificuldades da vida por aquilo que nós somos. Não. Você não pode culpar as lutas que você viveu por aquilo que você é. Ah, como assim? Ué, Tiago está dizendo isso. Tiago está ensinando que nós não ficamos ruins na vida por causa dos problemas que surgiram. Nós ficamos ruins por causa do mau desejo, da concupiscência. É o versículo 14 e 15. Paulo está dizendo o seguinte, olha só. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É o que Tiago está dizendo. Então, não fique culpando as dificuldades que você viveu por aquilo que você se tornou, por aquilo que você é. Tem muita gente que diz o seguinte, talvez você se encaixe nisso que eu vou acabar de dizer, que eu vou dizer. Talvez muita gente fique dizendo assim, bom, eu fiquei assim na vida porque o fulano fez tal coisa comigo. Eu me tornei uma pessoa dura porque eu cansei de apanhar dos outros. Eu me tornei amargo porque eu cansei de ser passado para trás. Eu me tornei uma pessoa dura e cética porque eu cansei de injustiça. Talvez você já tenha falado isso. Mas deixa eu dizer para você o que é que Tiago está nos ensinando aqui. Se a gente se tornou pessoas ruins, não foi porque a vida foi cheia de pedras, mas por uma escolha nossa. Aconteceu isso por uma escolha nossa. Porque Tiago está dizendo, cada um de nós é tentado, atraído e engodado no nosso próprio mau desejo. E o mau desejo gera em nós o pecado, disse Tiago. E o pecado mata. O pecado nos torna menores.
O pecado nos torna fúteis. O pecado nos torna sem densidade. Nos torna ocos, vazios. O pecado, meus amigos, pode entrar através de uma circunstância. E podemos ser engodados, depois arrastados. E nos tornamos pessoas pequenas, menores. E morremos. Como resultado, gente, nós nos tornamos pessoas frias, céticas, amargas, azedas. Isso não acontece da noite para o dia, não, gente. Percebe isso? Não acontece da noite para o dia. Ah, foi ontem que aconteceu, hoje já estou assim. Não. Isso vai acontecendo aos poucos, é um processo. E a gente nem vai percebendo. Sabe por quê? Porque o mal é cumulativo. São processos. E um dia a gente acaba olhando para o espelho e a gente diz assim diante do espelho: meu Deus, que tipo de pessoa eu me tornei? Quem é esse? Que tipo de pessoa sou eu? Ah, meus amigos, muitos chegam ao final da vida adoecidos e não conseguem mais ser aprovados. Não conseguem. O objetivo do Evangelho, amigos, é que possamos olhar para a vida e saber que Deus quer nos aprovar. Deus quer te aprovar, não te reprovar. Ele quer te dar a coroa da vida. Tudo isso, gente, tudo isso tem a ver com a maneira como nós vamos reagir diante dessas dificuldades. E eu pergunto para você nesta manhã: como é que você tem reagido diante das dificuldades que você tem enfrentado? Dependendo de como você reagir, pode se tornar uma tentação ou uma provação. A tentação te leva a pecar. E a provação, você vai ser aprovado e receberá a coroa da vida. Esses dois lados. Entende? Tudo isso vai definir a nossa história com Deus. Tudo isso define. Eu quero concluir com vocês aqui essa mensagem, dizendo o seguinte para vocês nessa manhã, para nós orarmos. Eu quero orar por você. Quero orar, não saia ainda não, porque eu quero orar por você. Amigos, nós precisamos mudar a maneira como nós lidamos com as provações. Mude a sua maneira de enxergar, de lidar com as provações. Nós precisamos entender que as provações, elas não vêm para nos derrotar, mas elas vêm para forjar em nós um caráter mais excelente. Nós precisamos entender, amigos, que tanto a tentação como a provação, elas visam os nossos pontos fracos. Porém, a tentação vem para nos destruir. E a provação vem para nos tornar mais fortes. Em resumo, é isso. Guarde isso, anote isso. A tentação, ela vem para te destruir. E a provação vem para te tornar mais forte. Para forjar em você um caráter mais excelente. A tentação vem para derrotar você, para destruir. Mas a provação, ela vem para forjar em você um caráter mais excelente. Você se tornar uma pessoa melhor, mais bonita, mais forte. Por isso, amigos, nós precisamos ter um olhar com boas expectativas em relação às provações da vida, porque elas nos farão pessoas melhores. Aquilo que você está vivendo hoje, olhe de uma maneira diferente. Qual é o seu problema? Qual tem sido a sua provação? Será que é o seu casamento? Será que é um relacionamento com alguém? Qual tem sido a sua provação? Um problema financeiro, no trabalho, na saúde? Eu queria desafiar você nesta manhã a você olhar para tudo isso que você está vivendo com boas expectativas. Porque tudo isso vai te fazer uma pessoa melhor. Saiba disso. Vai te fazer uma pessoa melhor. Que é o que justamente Tiago está dizendo para nós. Olha só, no versículo 3 e 4, ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança
deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em versículo 5 ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça a Deus. Você precisa de sabedoria nesse momento da sua vida? Peça a Deus. Deus vai te dar, para você conduzir todo esse processo que você está vivendo. Amém, gente? Eu quero orar por vocês nessa manhã. Orar por vocês, pedindo a graça do Senhor, para que a bondade, a misericórdia do Senhor alcance a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, amigos? Quero orar por vocês. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu favor, pelas Tuas misericórdias que nos cercam e se renovam sobre a nossa vida todos os dias. Obrigado, Pai. Porque o Senhor não nos criou para um roteiro mau. O Senhor não nos criou para nos destruir. Não. Mas o Senhor deseja nos dar a coroa da vida, como nós lemos nesta manhã. E nós queremos ser aprovados, não reprovados, mas aprovados diante daquilo que nós estamos vivendo, dos desgastes desta vida, das pedras no meio do caminho que nós encontramos. São tantas por vezes, Pai, são tantas pedras. E o Senhor disse que nós encontraríamos pedras, porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão encontrar pedras no meio do caminho. O Senhor disse isso, e nós temos visto que é uma verdade, tem se cumprido isso. São tantas aflições, muitas são as aflições do justo, diz a Tua palavra, mas o Senhor o livra de todas. Nós cremos que haverá livramento. Oh, Pai amado, que possamos entender esta palavra nesta manhã, que possamos ter um olhar com boas perspectivas, com boas expectativas em relação às provações que a gente vive, porque tudo isso vai nos tornar pessoas melhores. E é isso que nós queremos ser, porque nós queremos nos tornar mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Sermos parecidos com o amado Filho Jesus. Pai, muda a nossa maneira de ver as questões da vida. Muda, Senhor. Livra-nos de nos tornarmos pessoas azedas, amargas, por causa das lutas que nós enfrentamos. Livra-nos, Pai. Livra-nos de pecarmos contra o Senhor, o pecado da murmuração, o pecado da ingratidão. Oh, Pai amado, livra-nos de entrarmos por este caminho, que é um caminho de derrota, de fracasso, mas que tenhamos em nossos lábios palavras de gratidão, de louvor e adoração, mesmo no tempo da dificuldade, porque nós queremos ser aprovados, queremos nos tornar cristãos maduros. Leva-nos à maturidade, Senhor, ao crescimento. É isso que nós queremos experimentar na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa, Senhor, estas pessoas que estão nesta live, todos eles. Tua graça, que a Tua paz seja abundante na vida de cada um dos meus irmãos. Que eles, em todas essas coisas, em todas as dificuldades, eles possam dizer: eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Senhor, toque agora aquela pessoa que está enferma, que está doente no seu físico, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Que seja curada nesta manhã, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por esta cura agora, porque muitos estão doentes internamente, adoecidos, estão amargos, azedos. Que haja uma cura nesta manhã, uma cura interna, no coração, mas uma cura física também. Muitos estão vivendo tempos difíceis, até mesmo contaminados com esse Covid. Que haja uma cura agora em nome de Jesus. Estamos tristes, Pai, porque mais de 100 mil pessoas morreram. Que tristeza isso. E eu vejo que o Senhor se entristece conosco, diante do quadro que nós estamos vivendo. Pai, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo, Consolador, como nós vimos hoje, Tu és o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação,
que haja consolo para as famílias enlutadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja perdão de pecados nesta manhã, que haja manifestação do teu poder. Oh Pai, abra as portas para os meus irmãos, portas de emprego, Pai amado. Abra as portas. Oh Senhor, o problema na família, no casamento, com os filhos, ou com os pais, seja qual for a área, qual for o problema, o Senhor conhece todas as coisas. Pai, que haja uma solução, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então haverá livramentos, Pai. Nós cremos nisso e nós sairemos desta aprovação aprovados por Ti. Aprovados, nós sairemos de tudo isso cristãos melhores. Oh Senhor, mais íntimos de Ti. Nós cremos assim. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Que seja assim, Pai, para o Teu louvor. Que seja assim para a Tua glória. Que haja realmente esta manifestação da Tua misericórdia, do Teu amor, nesta manhã, na vida de muitas pessoas que realmente precisavam ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém.